Nós vamos ver do versículo 1 ao 16. Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Tenho algum tempo já, irmãos, considerado diante de Deus qual é o nosso propósito como Assembleia, não é? Não especificamente no que diz respeito àquilo que nós temos clareza de que, como igreja de Deus, não é? Que compõe a Igreja Universal, nós temos a convicção de que, coletivamente, Deus espera ter um testemunho, espera que, como Assembleia, nós tenhamos um enchimento pleno do Espírito Santo para as nossas vidas e que o nosso testemunho prevaleça e leve o Evangelho a todas as pessoas, ou as pessoas que Deus nos dá a oportunidade de ter o contato. Mas não é nesse sentido que eu tenho considerado diante de Deus. O que eu tenho pedido ao Senhor e buscado do entendimento é que, como Assembleia, nós temos uma responsabilidade de responder aonde nós estamos, na cidade que nós estamos, a uma comissão que Deus nos deu. E vendo, irmãos, a situação dos nossos irmãos, nos incluindo, nós temos que estar preocupados nesses dias, muito preocupados. E essa preocupação me fez pensar o quanto eu tenho sido diferente daquilo que eu olho e julgo que não deve ser a vida de um cristão. E creio que numa dessas considerações e oração, esse texto que nós vamos ler, pode nos ajudar a trazer um caminho de restauração, um caminho de renovo, um caminho de avivamento para nós, aqueles que buscam satisfazer ao Senhor. Claro, irmãos, o Evangelho sempre vai trazer um peso àqueles que procuram obedecer o Evangelho. Ser um cristão que se envolve ou que está totalmente envolvido com as coisas seculares do mundo, isso nunca vai trazer nenhum tipo de peso, nunca vai trazer nenhum tipo de luta. Mas para aqueles que têm o propósito de satisfazer a Deus, nós vamos encontrar, como diz a palavra, dias difíceis. Os últimos dias, como diz o apóstolo Paulo, seriam dias difíceis. Então, se você tem estado num momento difícil e tem vivido dias difíceis, não fique alarmado com isso. Muito provavelmente, você pode estar num bom caminho. Essa passagem que nós vamos ler aqui de Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, é uma passagem conhecida. Nós vamos ler para somente relembrar alguns pontos dela, mas é uma parábola que traz um ensino a respeito do nosso chamado e da resposta que nós devemos dar ao nosso chamado. Tá bom? Como nós vamos fazer? Eu vou ler, os irmãos acompanham, tá bom? Para nós ganharmos tempo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os seus trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha.
Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, essa parábola está como resposta ao versículo 30 do capítulo 19, que diz assim: Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E por que Jesus diz isso? Porque Pedro faz um questionamento após ver Jesus lidar com o jovem rico, que abandonou a Jesus quando Jesus lhe disse: Vai e vende tudo o que tens. E ele foi entristecido, porque tinha muitos bens. Então Pedro, depois de ver aquilo, por algum instante considerou que eles não tinham riqueza alguma, e que se receber a vida eterna dependesse de largar os bens, como que eles que não tinham bens algum poderiam então, ou o que lhe estaria proposto? Então, com os irmãos acompanhando aí, o versículo 27, eu só adiantei o contexto e vou ler para os irmãos essa fala. Nós estamos em Mateus 19, versículo 27. Então, lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E agora vamos reler o versículo 16 do capítulo 20. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Irmãos, o que nós conseguimos então extrair desse texto para nós hoje como Assembleia? O que nós temos aqui neste versículo são alguns pontos que falam a respeito da nossa vida cristã no que toca a parte do nosso serviço como resposta ao chamado do Senhor. E esse primeiro momento que nós temos aqui é para olharmos o peso de ser chamado por Deus. Queira Deus, por meio do seu Espírito Santo, que isso esteja no nosso coração nessa noite. Ser chamado por Deus para estar na sua vinha. Porque o reino dos céus, Jesus então está trazendo um ensinamento a respeito do reino dos céus, e ele fala claramente, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a vinha de quem, irmãos? Para a sua vinha, para a vinha de Deus. Então Deus tem o reino dos céus, a vinha é esse reino dos céus, o reino é de Deus, mas Ele estabelece, irmãos, confiar a homens e mulheres a responsabilidade de cuidar do reino dos céus. Entendam o reino dos céus aqui como aquilo que Deus colocou na terra, a igreja, e a sua vontade sendo feita pela igreja na terra. Deus conferiu e nos chamou em honra, irmãos, para nós estarmos vivendo o reino dos céus na terra. Esse chamamento que está sobre cada um de nós, se você um dia creu em Jesus, na sua obra, se você realmente reconheceu que é um pecador e que Jesus Cristo morreu como Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo, e você experimentou o dom de Deus, a vida eterna por meio do Espírito Santo, você foi chamado para viver o reino dos céus como esse ambiente em que Deus está cuidando e trabalhando. E qual é a maneira mais visível que nós encontramos do reino dos céus, irmãos? Na terra, qual é? A igreja. Então, quando nós olhamos Jesus nos chamando para a vinha, Ele está querendo dizer o seguinte: vejam, eu estou dando incumbência a vocês para cuidar de algo que é meu, e vou retribuir pelo trabalho que vocês vão desempenhar. Alguns versículos eu acho importante nós olharmos para entendermos o peso, acho que essa é a palavra mais adequada, do que é ter sido chamado por Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder, vamos ler juntos esse? Os irmãos acharam? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós não temos tempo de olhar o versículo todo, mas nós queremos olhar para essa parte, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, nenhum de nós cristãos, filhos de Deus, tem qualquer outro motivo de estar nessa terra, senão, como diz o versículo, sermos para a sua glória.
Eu confesso que não tenho a compreensão completa deste versículo e o peso, porque diz que homens e mulheres regenerados foram destinados pelo Espírito Santo para sermos para Deus, para a glória de Deus. E o nosso chamado, ele diz a natureza da nossa missão aqui na terra. Se nós tivermos uma compreensão do nosso chamado, é impossível nós vivermos a vida humana sem considerarmos o Evangelho em toda a sua plenitude. Porque a natureza desse chamado é uma vocação celestial. Vejam comigo, 2 Tessalonicenses 2,14. 2 Tessalonicenses 2,14. Achamos? Vamos juntos? Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para que o também vos chamou, mediante o Evangelho, para alcançardes o que, irmãos? A glória, irmão Davi, do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, se o Senhor nos der graça, irmãos, nós considerarmos que você foi chamado, que eu fui chamado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Comece a se questionar nesse instante, você tem vivido para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Mais um versículo, irmãos. Vamos voltar para 1 Pedro, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Eu vou ler do 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Vamos juntos agora? Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aquele que vos chamou, tornai-vos santos, porque também tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E queria terminar agora essa introdução aqui, vendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esse aqui, vamos ler juntos, 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Vamos repetir isso? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, nas mais elevadas palavras humanas, que honra e privilégio nós termos sido chamados por Deus. E que responsabilidade nós entendermos que nós temos um caminho para sermos glorificados em Cristo Jesus. E quando nós estivermos com o Cristo formado em nós, nós seremos para Ele
para o Pai a sua glória. Porque o Filho, que é a glória do Pai, formou em nós a sua própria imagem. E aí, como diz 2 Tessalonicenses, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Voltando ali para Mateus, e agora nós vamos caminhar mais dentro aqui de Mateus. Mateus capítulo 20, voltamos ali. O que eu realmente espero, irmãos, é que eu tenha uma impressão no meu coração de que eu sou chamado de Deus, que eu fui chamado por Deus. O que eu realmente quero, irmãos, é ter uma convicção, acima de tudo, que eu fui chamado para a glória de Cristo Jesus. Eu, me conhecendo, sabendo que eu sou um pecador, nasci em pecado, fui concebido em iniquidade, mas que pela graça e bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho me alcançou, e eu fui chamado. E hoje tenho a vida de Deus habitando em mim, né? Então agora, irmãos, o versículo 2, ele fala assim, né? Nós falamos a respeito desse chamado, porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os seus trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, foi à praça, encontrou pessoas desocupadas. O versículo 4. Mandou esses que estavam desocupados para a vinha. Aí o versículo 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? É uma pergunta. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Essa parábola Jesus trouxe de um hábito comum na época, em que estava a colheita, época de colheita das frutas, os cereais, e o período de colheita era muito curto, provavelmente era o tempo de setembro, e outubro começa tempo de chuva. Eles têm um período muito curto para fazer a coleta dos alimentos. Então, qual que era o hábito? Os trabalhadores que não tinham trabalhos regulares iam para as praças logo pela manhã do dia, lembrando que o dia do judeu, o dia de atividade, começa às 6 horas da manhã, ou raiar do sol. Então, esse dono de vinha começa a chamar os primeiros trabalhadores às 6 horas da manhã. E ele vem chamando os trabalhadores, e era hábito que o trabalhador, das 6 da manhã até às 6 da tarde, ele receberia 1 denário. Então a pessoa trabalharia 12 horas e receberia 1 denário. Mas aquele que não trabalhasse às 12 horas, iria recebendo menos. Então, se você estivesse lá na praça e você quisesse receber 1 denário, você ia acordar às 5 horas da manhã, tomar o seu café, comer seu pão com manteiga e correr para a praça para chegar às 6 e ser chamado na primeira leva. Se encheu o caminhão e o motorista fala assim: eu volto para buscá-los, você já sabe que 1 denário já não é mais para você. Você vai ficar com alguns centavos de denário, se é que nós podemos falar assim. E se quando ele voltasse na 3ª hora, que é às 9 horas da manhã, então às 6 da manhã, às 9, meio-dia, 3 da tarde e às 5 horas. Irmão, depois do meio-dia, você já ia ficar desanimado.
porque você já está lá desde as 6 horas da manhã, já começa a ter fome, já não foi chamado, já sabe que não vai receber o valor de um denário, e está lá sem fazer nada. Então, esse dono aqui volta e chama mais uma leva de trabalhadores, às 3 horas da tarde. E se você sabe que vai escurecer às 6, são 3 horas, ele vai levar a vinha e depois vem te buscar, qual a chance dele querer gastar dinheiro com você? Nenhuma. Vai deixar para o dia seguinte. Só que este homem, ele volta às 5 horas da tarde e fala: por que vocês estão desocupados? Porque ninguém nos contratou. Então vão à vinha e eu lhes pagarei um preço justo. Aqui há algumas maneiras de entender, e para nós o foco não é entender exatamente se esses primeiros dizem respeito ao povo de Israel, se dizem respeito aos apóstolos. De qualquer maneira, irmãos, o que nós conseguimos extrair com certeza aqui é que há pessoas que estão trabalhando numa jornada de 12 horas, há pessoas trabalhando numa jornada de 9, de 6, de 3 e de 1 hora. Estão todas envolvidas nesse trabalho. Alguém pode ter sido chamado no Evangelho com 12 anos de idade e partir para o Senhor com 80 anos de idade, 90 anos de idade, e trabalhou então na vinha durante 50, 60, 70 anos. Alguém pode ter sido chamado para a vinha com 70 anos e trabalhou 1 ano. Ou aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, e Jesus diz para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. O fato é que nós temos aqui um entendimento claro, dado pelo Espírito Santo, que Deus não quer que nenhum dos homens estejam desocupados. Se tem algo que desagrada a Deus, é pessoa desocupada. E o que Deus quer em contrapartida é que nós estejamos aonde, irmãos? Na vinha. E a vinha o que é? A vinha é estar trabalhando no reino de Deus. A expressão visível do reino de Deus é a igreja. Mas, irmãos, é nesse momento que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque vou falar aqui no sentido genérico do termo cristão. Nós cristãos temos cometido, talvez há alguns séculos, um erro gravíssimo de reduzir a vinha àquilo que nós chamamos da nossa vida de congregação. Ou entendermos que vinha é somente o ambiente em que nós nos encontramos reunidos. Ou mais, são somente os momentos que eu estou no templo. Irmãos, a vinha vem sendo reduzida a tal ponto que praticamente os cristãos aprenderam a viver uma vida de templo e não uma vida de servos de Deus. Por quê? Porque a ideia de ajuntamento de cristão vem imperando no meio há tanto tempo que se trouxe a ideia de que vida cristã é estarmos nos templos. E no templo você passa uma maquiagem, põe um sorriso no rosto, carrega o livro. Paz de Deus, irmão. Paz de Deus, irmão. E aí você senta sorridente, canta os louvores, vai embora, e aí na segunda-feira começa que vida? A vida fora da vinha, que na verdade
talvez não esteja nem na vinha. Nós podemos ter a ideia da fé tão firme em nós, mas com uma dimensão pequena, que é como se nós tivéssemos uma casa, que no fundo nós temos uma edícula, e que nós mantemos essa edícula fechada e só abrimos nos finais de semana como o quarto da fé. E quando nós estamos no templo, nós estamos nessa edícula. E aí nós vivemos maravilhosamente naquele ambiente. Quando termina o domingo, nós saímos, fechamos a porta, fechamos a janela e voltamos para a casa principal. E ali vivemos a nossa vida secular. E agimos conforme a vida secular. Porque talvez o Evangelho não nos impactou profundamente. O Evangelho não passou a ser o nosso fundamento. E nós estamos, ou podemos correr o risco, de entender que a vida cristã está somente relacionada à coletividade dos mesmos que têm a minha fé. Irmãos, aonde a vinha tem que estar? Aonde nós devemos estar trabalhando? Vamos ler um versículo que eu acho muito importante, João 17, versículo 8. João 17, versículo 18. 18. João 17, versículo 18. Assim como tu, aqui é Jesus falando com o Pai, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, vamos olhar para esse versículo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E agora, irmãos, o que nós fazemos? Porque muitas vezes nós estamos acomodados a viver a vida cristã ou a vida da fé em ambientes cristãos, em ambiente onde é possível falar da fé. Mas a missão, a comissão da igreja não se restringe somente internamente. A igreja, ela fala externamente. Ela foi enviada aonde, irmãos? Ao mundo. E se nós não tivermos um fundamento de fé, nós não conseguiremos levar o evangelho nos ambientes onde há forte manifestação das trevas, que na verdade é o mundo fora a igreja. O mundo jaz no maligno. Nós fomos enviados ao mundo, irmãos, com uma missão muito clara, muito definida, de propagar o evangelho e de fazer discípulos. E nós não podemos reduzir ou limitar essa vocação nossa e colocar dentro de quatro paredes e sermos cristãos como se estivéssemos naquela edícula de sábado e domingo. Ali no sábado e domingo nós limpamos, damos um lustre, deixamos o sol entrar, convidamos uns aos outros e está tudo gostoso. Mas na segunda-feira, irmãos, aqui na empresa, eu sou funcionário, eu sou empresário. Aqui na escola eu sou estudante. Aqui, na vida social, na faculdade, as coisas de Deus no ambiente, como nós falaríamos, eclesiástico, no ambiente cristão. E as coisas de segunda a sexta-feira, que são seculares, nós seguimos os ditames, as regras. E por isso que acontece, irmãos,
hoje nós temos cada vez mais um sufocamento da igreja pelo mundo, do que uma expansão do evangelho alcançando as pessoas. Por quê? Porque nós estamos restritos a um entendimento de que a vida cristã, ela é separada da vida secular. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então? Irmãos, nunca existiu essa separação. Nunca existiu. Isso veio muito forte como uma maneira do inimigo restringir, limitar e silenciar a igreja. Claro que existe um outro aspecto que nós vamos ver mais no final, que diz respeito ao nosso cuidado interno, cuidar dos irmãos. Mas há um chamado para nós, para cada um dos irmãos, para os ambientes externos. Os irmãos lembram a passagem de Lucas, quando Pedro pesca a noite toda, e aí, depois de pescar a noite toda, eles não pegaram nada, e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, faz-te ao largo e lança as redes. E Pedro então começa, estou imaginando o que ele imaginou, tá? Porque ele começa o texto falando assim: Senhor, tendo pescado a noite toda, eu acho que ele estava falando aquilo assim, para dizer, no final eu vou falar para o Senhor, eu te avisei que não tinha peixe. Então ele começa já a preparar Jesus. Tendo pescado a noite toda, não pescamos nada. Mas aí acho que ele foi iluminado, irmãos, porque ele diz assim: mas sobre tua palavra lançaremos as redes. O que nós aprendemos? A cartilha do pescador havia dito o seguinte: faça isso, faça assado, e depois que você fizer isso, termine dessa maneira. Esse pode ser um risco que nós corremos, irmãos, se nós não entendermos o nosso chamado e a nossa vocação. Porque nós vamos nos amoldando e a nossa vida vai ficando segmentada. Aqui é o Alex, irmão, crente, aqui é o Alex profissional, e as coisas não se comunicam. Quando Pedro fala sobre a tua palavra, ele trouxe para uma atividade profissional, uma atividade braçal, uma atividade que ele exercia, trouxe a palavra de Deus. E nós devemos, irmãos, ter como fundamento, como visão nossa, do nosso chamamento, que nós somos cristãos, filhos de Deus. Isso é o que nós somos. E somos em todo e qualquer lugar. E nos pronunciamos sempre, sempre, como cristãos, com a visão na palavra de Deus. Se isso não acontecer, irmãos, nós estamos colocando o chamado de Deus em segundo plano e permitindo que o secularismo tome conta de nossas vidas. Quando perguntaram, ou melhor, se alguém perguntar para você assim, veja se isso não é natural. Alguém encontra com você e fala assim: o que você é? O que você responde? Não. Se alguém senta do seu lado e fala assim: ô fulano, tal, tudo bem, você é da onde? Sou de Campinas, tal, o que você é? Vai falar a profissão, não é isso? Não é isso, irmãos? Se alguém pergunta para você o que você é, e aí você passa 20, 30 anos sendo isso, né? Eu sou tal coisa, e aí um dia vem a aposentadoria. E depois de 30 anos você não é mais aquilo. Você é um ex. E aí tudo aquilo que você investiu, você mesmo fala assim: eu sou um ex-representante, eu sou um ex-professor, eu sou um ex
eletricista, eu sou um ex-construtor. Irmãos, queira Deus que nós sejamos iluminados e entendamos o nosso chamado, o que nós somos, filhos de Deus, servos com uma missão nessa terra, e somos filhos hoje, seremos amanhã, e seremos segunda-feira, e seremos a eternidade filhos de Deus, e nunca mais deixaremos de ser filhos de Deus. O que não pode, irmãos, é nós permitirmos que o secular invada e molde a nossa maneira de pensar. Nós vivemos um país onde se diz que o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem religião. E uma vez pegaram Pedro e João em Atos, e depois de baterem muito neles, os proibiram de falar no nome de Jesus. Os irmãos se recordam disso? E aí eles falaram assim: antes nos importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E saíram alegres de serem reputados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Irmãos, o mundo pode querer nos calar, mas nós temos um chamado e uma missão muito clara nessa terra. Nós somos a boca de Deus, anunciando as boas novas da salvação a todos os homens. A nossa vinha, irmãos, tem que ser o nosso trabalho. A nossa vinha tem que incluir o chefe, que é incrédulo. Ou você só está ali para ganhar o salário no final do mês? Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Olhai, os pássaros não semeiam, não regam, não colhem, mas não lhes falta alimento. Vede os lírios do campo, não tecem, e nem Salomão se vestiu com a glória deles. Quanto mais vós, que sois filhos de Deus, porque estáis ansiosos quanto ao que comer, beber e vestir. Irmãos, se nós não entendermos que o nosso chamado não é para trabalhar, para ser um profissional, e sim para estar numa vinha em que o Senhor chama os trabalhadores, e o Senhor ainda roga para que nós orássemos pedindo para mais trabalhadores, porque a seara é grande, nós vamos terminar a nossa carreira. Vejam bem, irmãos, mesmo estando na vinha, como um desocupado. Porque aqueles que não estão envolvidos no trabalho do Senhor, eles são desocupados, estão ociosos. Por que Deus tem o chefe que Ele tem para você? O colega de trabalho para você? Para que nós tenhamos o coração de orar por aquela pessoa, para que ela experimente a salvação. Uma vez, depois de uma pregação de Lutero, um sapateiro chegou para ele e disse assim: irmão Lutero, eu quero servir a Deus na sua obra, o que eu devo fazer? E Lutero falou para ele: faça um bom sapato e venda com preço justo. Porque a vinha, irmãos, é aonde o Filho de Deus está com a missão de ser um porta-voz do Evangelho e manifestar as virtudes de Cristo. Nós não fomos chamados a isso? Pedro não diz isso? Que nós fomos chamados para manifestar as suas virtudes?
Às vezes nós achamos que só servimos a Deus se estivermos envolvidos com coisas eminentemente espirituais. Ou coisas que a gente consiga olhar e falar, isso aqui é pregação do Evangelho. Então, se eu tenho uma profissão e aí tem uma necessidade junto a um grupo de missionários, a construção de algum templo, alguma coisa, eu vou e oferto o meu trabalho e tenho na consciência o seguinte: estou na obra de Deus. Irmãos, nós estaremos na obra de Deus se nós tivermos o coração em Deus aonde nós estivermos. Se nós olharmos para as pessoas e sabermos que elas estão desocupadas porque a nossa boca não fala do Evangelho. Quantos familiares desocupados nós temos na nossa família? Quantos colegas de trabalho que estão desocupados, com a mente vazia, com a mente fútil, sem saber o que vai acontecer quando ele chegar naquele dia, porque eles não ouviram a boa nova da salvação, porque há poucos trabalhadores com ardor no coração pela salvação das almas. Deus pode olhar para nós, no ambiente que nós estamos, e dizer o seguinte: ali há meu trabalhador e a minha trabalhadora, que vai anunciar as boas novas da salvação. Irmãos, isso é muito sério. Porque uma vez Jesus disse assim aos seus discípulos: quem dizei vós que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Isaías, outros dizem que é o profeta. E Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos essa convicção para anunciar para as pessoas? Ou nós estamos compartimentados? De segunda a sexta, compartimento secular. Então as regras são seculares. Eu negocio conforme a cartilha dos negócios. Eu estou na escola como a cartilha dos estudantes. Eu estou na faculdade como a cartilha da faculdade. E quando chega sábado e domingo, aí eu saio de compartimento, vou no quartinho dos fundos, abro a janela e a porta, e agora eu estou no compartimento santo, no compartimento espiritual. A vinha é o lugar onde nós estamos com a incumbência de anunciar o reino dos céus. A vinha engloba a tua esposa e o teu filho. Qual é a responsabilidade que você, irmão, varão, tem tido na tua casa? Como você olha para a tua esposa e vê o caminhar dela para o dia do juízo? O quanto você tem colaborado para que a sua esposa tenha Cristo formado nela e possa ser aprovada naquele dia? Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e desejamos, com coração legítimo, desejamos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, mas na nossa cabeça secular, porque nós temos essa separação, nós olhamos nossos filhos e queremos que eles tenham boas profissões, bons salários, boas casas. E depois nós vamos exigir deles que eles sirvam a Deus, depois que nós entupimos a agenda deles, e eles não têm mais tempo de nada, e eles estão cercados de pessoas incrédulas, e aprenderam a viver conosco no quartinho de sábado e domingo, mas não foram ensinados no fundamento do Evangelho, para quando encontrar oposição, saber resistir e mostrar a razão da fé que nós sustentamos. Porque tantos filhos de irmãos, na idade da adolescência e juventude, quando entram nas faculdades, se afastam, porque viveram vidas compartimentadas, e nunca tiveram um alicerce firme, para poder resistir
ao engano do conhecimento e da sabedoria deste mundo. Onde nós temos falhado, irmãos? Falhado em tornar o Evangelho o nosso tudo. Falhado em entender que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro e ter um bom final de vida. Mas nós estamos aqui vivendo debaixo da graça do Senhor com uma missão e vivendo a comunhão da graça do Espírito Santo, o amor de Deus e desfrutando das suas bênçãos com o desejo de encontrar com o Senhor o mais rápido possível, irmãos. Esse é o genuíno desejo dos nossos corações, ou deveria ser isso. E quando Jesus aqui, ou este homem, ele chama os últimos para trabalhar 1 hora só, e ele traz depois todos para remunerar, ele começa a remunerar na frente daqueles que trabalharam primeiro, e dá o mesmo salário. Por que ele não deu primeiro para os que trabalhavam primeiro, e eles iam embora, e depois daria o seu dinheiro para aqueles que trabalharam por último? Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele segue a vontade e o caráter de Deus, e não a maneira que os homens vivem. Quando Jesus remunerou, dando 1 denário para quem trabalhou 1 hora, e para quem trabalhou 12 horas 1 denário, quem trabalhou mais ficou com o coração o que, irmãos? O que eles sentiram? Injustiçados. Sentiram inveja. Sentiram que foram desprezados. E mais do que isso, sentiram que deveriam ter uma recompensa maior. Qual é o ensinamento que nós temos aqui, irmãos? Se o nosso trabalho ao Senhor é motivado por recompensa, nós estamos caminhando errado. O nosso trabalho só pode ser ao Senhor por amor. Quando nós, se viermos a ser recompensado, é pela bondade do Senhor. Mas sermos aqueles que estão motivados por causa de recompensa, isso no final, sabe o que vai redundar, irmãos? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, achá-la-á. É isso que Jesus está ensinando. Se nós não nos alegramos com a alegria de Deus hoje, e as nossas alegrias são alegrias materiais, nós não teremos alegria nenhuma na volta do Senhor. Os irmãos conseguem ver esse cenário? Quando esses irmãos aqui, quando esses homens invejaram aqueles que receberam, eles estavam em sintonia com o coração de Deus? Não. Quem foi outro que não estava com o coração de alegria de Deus? O filho mais velho com relação ao filho pródigo. Não foi isso? Quando aquele filho que estava perdido retornou, qual foi o coração do mais velho? Ele se entristeceu e se revoltou contra o pai. O pai estava no momento de alegria e ele estava no momento de tristeza. Irmãos, na nossa caminhada nós não devemos olhar e fazer comparações. O que Deus quer dar para cada um, Deus vai dar. E nós não podemos permitir que chegue ao nosso coração qualquer sentimento de inveja, qualquer sentimento de injustiça, porque o que nós merecíamos, ou mereceríamos, o que nós mereceríamos, irmãos? Nada, senão a destruição eterna. E hoje nós fomos salvos pelo Evangelho de Deus. Tenha uma profunda alegria nesses dias finais, irmãos. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Tenho pedido que o Senhor me dê
alegria e renove em mim a alegria da salvação. Sabe por quê, irmãos? Os dias são maus. Nós estamos vivendo numa sociedade doente. E a cura está em Jesus Cristo, no nosso relacionamento com o Senhor. E nós restaurarmos a nossa vida e destruirmos essa edícula do fundo e entrarmos com tudo em todos os lugares e todos os segmentos da nossa vida com o Evangelho. E nos entendermos responsáveis pela vida de cada uma das pessoas que estão cercadas ou que estão nos cercando. Considere seus colegas de trabalho em oração. Considere seus familiares, os mais próximos, em oração. Considere os irmãos. E agora, irmãos, só queria terminar aqui em 5 minutos. Trazer um outro olhar agora. Nós falamos do olhar da igreja para o mundo. Porque nós somos enviados para o mundo. Quero somente com os irmãos agora tentar ser o mais rápido possível para nós termos um olhar agora com relação ao nosso viver internamente, tá bom? Evangelho de João, capítulo 17. Vou pedir que os irmãos me acompanhem. Nós vamos concluindo. Então aqui nós temos o capítulo 17, o capítulo que Jesus intercede, ele ora, ele fala com o Pai, é o momento que ele está já terminando o seu ministério, e ele então começa a ter esse momento de oração. E Jesus aqui apresenta 4 pontos que nós devemos ter com relação aos irmãos, mais especificamente com os irmãos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos com relação a isso. Primeira atitude que nós, dentro da vinha, devemos ter um para com os outros. Versículo 9, vamos ler juntos? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, nós precisamos ter a responsabilidade de orarmos uns pelos outros, rogarmos, intercedermos uns pelos outros. Não é possível, irmãos, nós vivermos numa assembleia sem trazermos no coração os irmãos diariamente. Não vou dizer que você vai lembrar de todos, mas Deus tem que colocar alguns no teu coração para serem aqueles irmãos que você está intercedendo. Nós temos irmãos aqui e temos falado com constância, irmãos que estão enfermos, irmãos que estão experimentando luta, e nós devemos ter essa atitude de interceder pelos irmãos. Passe os olhos aqui, peça para o Senhor, Senhor, me faça lembrar de alguns irmãos, e coloque no meu coração esses irmãos, para que eu esteja orando e intercedendo por eles. Uma outra atitude que eu quero aqui no versículo 8 e 14. Porque eu lhes tenho, vamos ler juntos? O 8 e 14, do mesmo capítulo. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Que nós devemos ter a responsabilidade de nos alimentar com a palavra de Deus, sempre. Irmãos, alimentem as suas esposas com a palavra de Deus.
Irmãs, alimente os seus maridos com a palavra de Deus. Pais, alimente os filhos com a palavra de Deus. Filhos, alimentem os pais com a palavra de Deus. Quando nós nos reunirmos, irmãos, tenhamos um tempo de meditação, de encorajamento na palavra de Deus. Tenhamos uma vida fora do templo. Tenhamos uma vida com os irmãos nas casas, juntos, fazendo coisas juntos. Cada um de nós, se tiver no coração, nessa vida tão compromissada que nós temos, de no final de semana, trazer irmãos para dentro da sua casa. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de fazer banquete, nós estamos falando de ter oportunidade de estar junto com os irmãos. Coloque no coração, chame a sua esposa. Bem, vamos ter um dia aqui no mês, se você não conseguir todo final de semana, coloque um domingo, um sábado do mês, para chamar os irmãos. Irmão, eu estou com situação financeira apertada. Copo d'água, bolacha, água e sal. Coloca na mesa, senta junto, ora, abençoa uns aos outros. Nós vamos complicando as coisas, irmãos, e vamos nos distanciando. E vamos aprendendo a viver de domingo em domingo, nos cumprimentando. Por isso que as reuniões no meio da semana, elas são importantes, e peço aos irmãos, se empenhem para estar nas reuniões, para cada reunião. Há um esforço nosso realmente, há uma luta nossa realmente, para nós termos um tempo da palavra de Deus. Não é bom nós estarmos aqui, irmãos? Não é bom? Mas não foi uma luta? Não é difícil? Você não pensou às vezes ficar em casa num sábado? Você como eu também acho que nós temos direito de descansar. Mas essa terra, irmãos, ainda não é o nosso descanso. O irmão Whitfield, já estou terminando, os irmãos sabem, né? O irmão absolutamente modelo, conhecido pela sua piedade. E ele, então, conversando com o irmão já idoso, o ancião, ele perguntou para esse irmão, e você já deseja o descanso celestial? E esse irmão idoso olhou para ele e falou, como isso, irmão? De modo nenhum. Eu anelo trabalhar dia após dia para ele e nele. Porque já pensou, se eu chamo alguém para trabalhar na minha vinha, e ao meio do dia eu encontro descansando, murmurando e resmungando que ele não vê a hora de encontrar o descanso da noite, o que você faria? Perguntou para Whitefield. Você não o mandaria se levantar, aprumar e fazer o trabalho que lhe cabe? Para só depois, ao final, descansar? E aí esse irmão idoso falou assim, já pensou o meu Senhor me encontrar resmungando que eu estou querendo o descanso, enquanto Ele me chamou para trabalhar dia após dia? Irmãos, é tempo de trabalhar. É tempo de trabalhar na sua casa. É tempo de trabalhar nas pessoas que Deus tem nos colocado. É tempo de trabalhar nessa assembleia. Quanto nós precisamos de encorajamento, de restauração. Quantos defeitos na fé nós temos ainda que nós precisamos nos estimularmos. Quanto de doação de dons nós precisamos ter uns com os outros. Não se isole. Abra sua casa. Peça ajuda. Esteja com os irmãos. Quarto ponto que Jesus nos ensina, versículo 12, ele diz assim, estou terminando, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Pergunta para um pai, para uma mãe de criança pequena, qual é a atividade que eles fazem hoje o dia todo? Se não, guardar e proteger os filhos. Jesus nos ensina, irmãos, que nós temos responsabilidade pelas vidas uns dos outros e que nós devemos nos guardar e nos proteger.
E para terminar, nesse gancho, né, aí eu termino com tudo, o versículo 17, vamos ler juntos? 17 e 19. 17 e o 19. E aí a gente termina aqui. Quarto ponto, santidade e santificação. Nós devemos levar e conduzir os irmãos à santidade. E nós devemos nos santificar, irmãos. Isso é muito sério. Queria que os irmãos prestassem muita atenção nisso aqui. Porque a maioria das vezes nós nos colocamos como padrão da estatura espiritual dos irmãos. E aquilo que eu julgo que não me afeta, eu me abro e permito que outros irmãos que estão com uma estatura menor vejam, e aquilo vai ofender a consciência deles. Jesus está dizendo assim: eu me santifico por causa deles. Irmãos, por causa dos irmãos que podem ter uma consciência mais sensível do que a nossa, nós não podemos fazer coisas que ofendem ou que são contrários ao Evangelho e à consciência dos irmãos. Pais, atenção com o que vocês veem, ouvem, os lugares que vocês vão, porque isso pode não afetar vocês, mas pode trazer um grande dano para os seus filhos. Às vezes, o irmão ou a irmã tem uma estatura espiritual e imagina que determinada coisa não tem problema nenhum para ele, mas para a esposa ou para o esposo, aquilo vai ser uma pedra de tropeço. Por isso nós devemos ter uma convicção do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num corpo, numa vinha, cuidando dos trabalhadores do nosso Senhor. Os irmãos têm responsabilidade de cuidar uns dos outros. O irmão que está do seu lado, que está atrás. Quando Jesus, em Mateus 24, ele diz que um homem se ausentou e distribuiu os seus bens, e algum dos servos disse assim: o Senhor tarda, e ele passou a fazer o quê, irmãos? Beber, se embriagou e passou a espancar os conservos. Nós estamos na vinha para cuidar, proteger, zelar, levar a santidade, a santificação, alimentar com a palavra. Eu creio, irmãos, que esses dias, cada vez mais, nós precisamos cuidar uns dos outros. Internamente, estou falando do aspecto da vinha interno. Tenha responsabilidade pelos irmãos, tenha responsabilidade pelo teu marido, pelos teus filhos. Se as coisas estão difíceis em casa, peça ajuda. Ore, interceda uns pelos outros. E termino aqui com uma história de um irmão. Para nós sempre confiarmos no poder de Deus. História real: um irmão missionário saiu do Canadá, foi para a Índia, e ali durante anos, pregando o Evangelho, criou um forte vínculo com uma pessoa que ele pregava, e essa pessoa era um mergulhador. E ele mergulhava buscando ostras para achar pérolas. E era comum este irmão pregador ficar acompanhando do cais, né? E vendo ele fazer o trabalho dele. E quando ele saía, pegava a pérola, e aí eles falavam: não, você já pegou maior, já pegou menor. E num dia indo embora, esse mergulhador já idoso disse para o irmão: eu sinto que meu tempo está chegando ao fim, e eu preciso fazer algo que eu sei que a minha religião diz que eu devo fazer. Eu devo ir para Delhi, e devo ir de joelho. E esse irmão disse assim: mas como? Você já ouviu
tudo que eu falei a respeito de Deus e do seu amor, e que Deus deu o seu Filho para que você não tivesse que fazer sacrifício nenhum. E ele disse: isso é muito fácil. Não sou digno disso. Eu preciso ter mérito para alcançar isso. Então, irmãos, na véspera da partida, esse mergulhador chama esse irmão e diz assim: amanhã é o dia que eu vou. E ele estava muito triste, o irmão, porque estava entendendo que tinha perdido anos na pregação e nada tinha acontecido. E ele senta ao lado do irmão e diz assim: eu quero te contar algo que eu nunca lhe contei. Foi até o quarto, trouxe uma caixa, tirou a caixa e tinha uma pérola que este irmão nunca tinha visto, muito grande e bonita. E ele falou assim: eu tive um filho, e ele foi o melhor mergulhador e caçador de pérolas que a Índia já viu. E ele era o que conseguia ir mais fundo, tinha os braços mais fortes, e ele conseguia olhar e encontrar com muita facilidade. E quando ele viu essa ostra, estava mais profundo do que ele já tinha capacidade respiratória. E ele quis pegar essa ostra. E ele, no último esforço, começou ali a lutar para tirar a ostra, mas ele já não tinha mais ar nos pulmões e foi perdendo os sentidos, segurou essa ostra na mão e seu corpo foi resgatado com essa ostra na mão. E o pai então, depois que abriu, pegou e viu o tamanho dessa pérola, história real. E aí ele fala para o irmão missionário: você se tornou o maior amigo que eu já tive em toda a vida. E eu quero te dar esta pérola, porque eu não sei se eu vou voltar mais. E aí o irmão, guiado pelo Espírito Santo, diz assim: eu não posso aceitá-la. Eu vou comprar esta pérola. E eu te ofereço tanto. E aí, irmãos, este homem se levanta numa posição de indignação e diz: é impossível você comprar, porque isso não tem preço. Custou a vida do meu filho. Então, esse irmão missionário levanta e diz assim: não é isso que você tem feito com Deus esses anos todos? Você não está querendo comprar o favor de Deus por Ele ter dado o seu filho por você? E nesse momento, irmãos, este homem entendeu o que é o Evangelho. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque aqueles que estão na vinha creem no poder do Evangelho para a salvação de todo o homem. E nós não baixamos a guarda. E nós vamos continuar anunciando o Evangelho dia após dia. O Senhor nos conduz assim, em nome de Jesus. Amém. Deus Pai, nós te agradecemos em Teu nome. E nos colocamos diante de Ti e pedimos pela atuação do Teu Espírito Santo, que traga fé aos nossos corações e que possamos entender e nos sentir honrados com o Teu chamado. Senhor, restaure em nós a alegria da salvação. Ilumina os olhos no nosso coração para nós vermos o nosso chamado e a vinha que nós estamos. E que nós tenhamos o olhar para os de fora e para os de dentro. Nos ensina como assembleia a caminharmos na vinha, cuidando uns dos outros, no nome de Jesus. Amanhã